Olá, amigos da TV Cidade. Estamos aqui com mais um programa CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. Para ser cidadão, tem que estar entrosado nas coisas da comunidade, tem que se envolver com a comunidade, tem que fazer programas sociais, tem que tentar ajudar aquele mais necessitado, tentar igualar as pessoas. E tem gente que faz isso. Hoje eu tenho um convidado que faz isso, faz muitos projetos visando atender as crianças, dar um esporte para as crianças. E fazendo isso, nós buscamos a qualidade de vida. Qualidade de vida é criança no esporte, não na rua, que a rua às vezes hoje está ingrato, a droga está correndo solta. Então quanto mais atividades sadias as crianças tiverem, menos crianças na rua teremos. Então hoje eu tenho um convidado aqui que é muito conhecido, e se falar que é Alexandre Prati, pouca gente vai saber quem é o Alexandre, né? Agora se disser que é o Graxinha, não, esse eu conheço. Obrigado, Graxinha, por ter aceito o convite. Estamos aqui para bater um papo, né? Vamos ver quem é o Graxinha realmente, que as pessoas em casa às vezes não sabem quem é, né? Não sabem quem é, isso mesmo. E o Graxinha começou cedo, né? Quantos irmãos tu tem? Nós somos em 7 irmãos e um falecido. Então somos 7 irmãos e um falecido. Muito bem. Filho de quem? Luiz Carlos Prati, mais conhecido como Graxa, e Marilene Prati. Uma comerciante de primeira, né? Minha mãe tinha uma loja de calçado no centro da cidade aí, muito tempo atrás, e nós tocava a fábrica de calçado no Pio Décimo. É isso aí. O Graxa foi um modelista muito famoso da cidade. O pai trabalhou em Juliato, da Ganesco, então ele olhava os pés das pessoas, via o calçado e fazia, né? E nós tinha a fábrica lá, ele tocava, ele trabalhava em 2 turnos. Tinha volta e meia e caía fora dos trilhos, mas era um cara de gente boa pra caramba. Com certeza, um bonachão, né? Um bonachão, era um baita, um paizão, tava sempre com nós, tava sempre junto lá na fábrica também. Então um cara que a gente respeita bastante, né? Tu começou com que idade de trabalhar na fábrica? Eu comecei a trabalhar na fábrica com 12 anos. 12 anos? Então meus irmãos mais velhos começaram na fábrica antes que a minha mãe. Na verdade a fábrica começou com meu pai quando ele trabalhava na Juliato e na Ganesco. Então a minha mãe costurava em casa e meu pai trabalhava em 2 turnos. Daí ele fazia os modelos, ele abriu a fábrica lá e meus irmãos mais velhos ficaram trabalhando na fábrica. Vendia no picadinho para os revendedores? Isso, venderia para os picareta, né? Chamavam picareta, mas é revendedor. Revendedor. Aí meus 2 irmãos mais velhos ficaram na fábrica trabalhando, depois eles estudaram e conforme iam crescendo e dando as idades, eles se formaram professor e foram dando aula. E eu acabei ficando na fábrica com o pai até os 20, até casar até os 23 anos. Tu foi o que tocou a fábrica então? Eu ficava mais trabalhando, né? Tu é um sapateiro de profissão então? Sim, de calçadista. Depois eu acabei trocando de profissão vendo para funcionário público. É isso aí. E no sapato ali, vocês faziam a linha mais masculina ou faziam de tudo? Não, a gente começou a fazer os calçados masculinos, depois teve um período que a gente acabou fazendo os tênis esportivos, que era para os clubes de futebol. Daí a gente fazia para o Atlético Paranaense, para o Curitiba. Foi uma época que a gente acabou fazendo em torno de 250 pares por dia. Pô, mas então vocês tinham uma fábrica grande ali. Nós tínhamos uma fábrica grande. Nós quantos funcionários? Em 12 pessoas. 12 pessoas. Fazia uma boa produção. 250 pares por dia, e depois o pai acabou infartando, deu um problema de saúde, a gente acabou diminuindo um pouco a produção, foi diminuindo, de cada irmão foi se formando, foram dando aula, e acabamos quase fazendo 100, 110 pares por dia. E um pouco era uma boa produção, né? Aí teve um período também de crise nesse setor, a gente acabou despedindo alguns funcionários, daí o pai acabou de novo dando mais um infarto nesse meio caminho, daí a gente acabou praticamente quase fechando. E depois ele acabou falecendo um período, né? Daí a gente acabou só mesmo trabalhando nós de casa mesmo para manter ele vivo com os remédios e as coisas. Que era uma despesa muito alta, né? Sim, daí era uma despesa. Tu tem irmãs que são professoras também, né? Isso, na nossa família a gente é em 6 irmãos, são 5 irmãs e dois homens, né? Então nós somos em 7. Então de todos são 6 professores. Só tu que ficou na Não, mas eu sou professor também. Mas eu não dou aula, né? Só uma irmã minha que não é professora. Então meu irmão o Júlio, ele é professor de História, a Márcia é professora, a Sandra é professora de Geografia, também professora no presídio, a Patrícia é professora de Português e a Cláudia, ela trabalha no shopping. E a Viviane, que é a minha irmã mais nova, ela trabalha no frigorífico. E eu sou do meio, entre a Patrícia e a Sandra, sou eu. É uma família grande. É bastante. Final de ano lá enche a mesa. Os filhos, os sobrinhos, etc. É bastante gente. E essa tua paixão pelo esporte, pela corrida ali, né?
Quando é que despertou em ti essa vontade? Tu sendo sapateiro ali no meio do cheiro da cola, do couro ali, como é que funcionou isso, Garchinha? Quando é que veio isso? Na verdade, como é que começou a minha ligação com o esporte? Eu sempre fui mais de jogar bola, gostar de atividade diferente. Então, dos meus irmãos todos que estão ali, o único que jogava bola, ia para lá e para cá era eu. Então a gente sempre tinha o time da fábrica, e na época eu me lembro que tinha os campeonatos de futebol de salão, que era no Centenário Citadino. Certo. Daí tinha o Ney lá, que tá um colega nosso lá, que trabalha na Trombini, vizinho nosso, Bobinotti lá, o Ney. Daí a gente montou um time para jogar o... nós montamos um time para jogar um futebol de salão. Era o time da fábrica? Era o time da fábrica lá, calçado Julimar, daí a gente escreveu o time que tinha a primeira e a segunda divisão e nós acabamos se classificando para... Opa! Na época tinha 2 campeonatos, tinha a segunda divisão do municipal e a primeira. E a gente se classificou para jogar a primeira divisão. Daí a gente acabou tendo a ligação lá com o esporte no futebol de salão. E a gente ia só para jogar, para se divertir. Aí depois eu fiz o teste no Brasil de Farroupilha, joguei uns tempos no Brasil. Ah, chegou a ser, velho. Cheguei a jogar nos juniores, joguemos lá, mas eu vi que não era para mim a bola. Não é a tua praia? Eu acabei levando umas pancadas, não, tô fora. Tu gostava mesmo de correr? Daí eu acabei disputando eu fui estudar de noite, né? E daí eu acabei disputando uns jogos escolares. Opa! Que era os 1.500 que disputavam no Centenário. Eu acabei ficando em terceiro colocado. 1.500 metros. 1.500 metros. Daí o pessoal deve conhecer o Geleia, né? A turma deve conhecer. Bem conhecido. Então o Geleia ganhou a prova e eu fiquei em terceiro. Opa. Mas eu era bem a metade do Geleia, né? Ele Sim, é grande. Mas tu treinava ou... Não, foi por conta. Eu estudava de noite no colégio estadual, né? Aí o que aconteceu? Eu tinha uma seleção para a escola. E como eu já tinha participado de 2, 3 provas de rua, a professora me inscreveu direto nos 1.500. E eu acabei ficando em terceiro. Eu disse, eu acho que eu vou correr algumas provas. Daí eu sentiu gosto, né? Daí eu acabei correndo a Rústica do Trabalhador, a Semana da Pátria. Daí o seu Dutra, lá o Vilmar, que é bombeiro, ele tinha um grupinho de pessoas lá e convidou. Daí nós ia. O Dutra também, que é o carteiro, o Dutra lá do Belvedere, ele era o carteiro na cidade. Então nós íamos em 4, 5, a gente acabava disputando algumas provas sempre junto. E eu sempre ia com eles. Criaram um grupo então de corredores. Nós corria o Dutra, né? O Dutra levava nós, volta e meia, ou o Bruno, que era o carteiro, ou o Rudinei, lá o Zico, e mais eu, nós éramos em 5 na cidade, e o Meira, o Renato, nós éramos em 5 na época, né? Daí a gente ia com o Fuca do Dutra. O Rudinei é do Industrial lá. Da Industrial, nós ia com o Fuquinha, ele corre até hoje, né? Nós montava o grupinho, vamos correr onde? Vamos em tal lugar, a gente dividia as despesas e ia embora. Aí eu acabei tendo gosto, e acabei participando das provas de rua. Foi aí que surgiu que eu consegui participar. E aí, quando é que aí nasce a entidade, a Corte? Não, daí nesse período que aconteceu, em 94 eu acabei disputando São Silvestre. Daí eu fui São Silvestre? Eu fui correr em 94 a São Silvestre. Aí eu acabei ficando lá, não me lembro o tempo, mas acho que eu fiquei entre os 300. Daí a gente voltou de lá. Isso, galera, eu acho que para a gente conseguir ter um respaldo da prefeitura e ter um recurso, a gente tem que fundar uma entidade, né? Daí a gente fundou a associação. O que te deu na cabeça, assim, essas tuas experiências, ele te motivou a ir para São Silvestre? O que acontece, eu sempre quis correr, sempre achei que dava para fazer algo mais na corrida. Então, a corrida depende só de ti, não depende de Pedro, Paulo, João, tu tem que estar bem preparado e encarar. Então para mim era fácil, porque o dia inteiro eu fazia atividade física, né? Então para mim chegar no final da tarde e correr 2 turnos era tranquilo. Tá, mas e tu teve alguma pessoa que te disse como fazer, um treinador? Não. Foi só na intuição? Foi só na intuição. O que a gente tinha é que hoje o mundo da corrida, hoje se tu olhar a corrida de rua hoje, ela é bem diferente se tu olhar a corrida de rua tipo 10 anos atrás. Antigamente não era assim. Hoje está muito profissionalizado. Hoje está bem profissionalizado e a corrida de rua hoje está um mercado que eu vou te dizer, o pessoal está fazendo provas para ganhar recursos. Está um mercado, o pessoal está tendo uma fonte de renda muito grande. Antigamente não tinha esse tipo de comércio. Sim, mas quando tu foi na São Silvestre já tinha os caras grandão? Tinha, eu corri com o Podegás na época, né? Olha só. Então assim, quando eu cheguei lá, minha mãe não queria que eu fosse. Ah, é? Daí quem me levou foi meu tio, eu me lembro na época que o Juarez lá do São Francisco, o tio Juarez. Aí eu me inscrevi lá, o meu tio Gildo. O Gil tinha a fábrica no Pio 10, eu pedi, tio, tira o boleto aí pra mim correr lá, né? Ah, é? Daí eu não tinha grana, eu pedi pra... Mas que idade tu tinha, São Silvestre? Eu tinha 18. Ah, já tinha 18. Aí eu não tinha grana pra pagar o boleto, eu cheguei no Pedrinho Trevisan, na época. Eu disse, ô Pedrinho, paga pra mim aí o boleto. O Pedrinho tava sempre no bairro ali, por causa do moinho. Tem um moinho ali, daí o Pedrinho disse, eu pago pra ti. Daí o Pedrinho pegou e pagou o boleto pra mim. Olha só, padrinho então. Daí ele pagou e eu fui de avião, né? Daí eu fiz uma rifa, na época...
Eu me lembro que a gente fez uma rifa do primeiro celular, que eram celulares grandes Grandão. assim, parecia aqueles de guerra, né? Sim. Aí a gente fez a rifa do celular e Para arrumar a despesa. despesa. Daí eu fui com a despesa lá, voltei e o dinheiro que sobrou a gente fundou a associação. Ah, Foi assim que a gente acabou tendo a COF, Associação dos Corredores de Farroupilha. e o máximo assim, que a entidade teve de associados para... A entidade nunca teve um número grande de Não. associados. Ela sempre teve pessoas voluntárias num projeto social. Ela nunca teve assim, 40, 50, 100 associados. Sempre teve pessoas ligadas mais para o lado social. Quando a gente fundou a associação, a ideia era fundar ela para projetos sociais, para poder oportunizar aquela criança da vila, aquele adolescente a ter uma atividade diferente. Entendi. Então ela não foi uma entidade que visou lucro. Então sempre a gente vivia de doações de prefeitura, ou particular, ou alguns projetos que a gente alcançava. Então não foi uma entidade que ela teve como cunha assim, catar associados. Tu, pela tua experiência e tempo, assim, tu te lembra mais ou menos quantas crianças no total tu já atendeu? Não? É difícil mensurar? É difícil porque assim, ó, tem períodos da entidade que a gente disputou vários campeonatos gaúchos e várias provas no início da entidade. A gente atendeu muito mais criança que hoje. Até para o pessoal conhecer o projeto, saber Era mais quem fácil buscar era recurso? mais fácil buscar recursos. Não em tanto recurso. Hoje é difícil tu montar um projeto por causa da estrutura que toda ela pede. Hoje a burocracia é muito grande. Naquela época a gente chegava lá no industrial no campo, pegava 10, 12 crianças, a gente treinava e levava para competição. Era muito amador. Hoje a gente tem uma coisa mais profissional. Então só tinha duas maneiras naquela época de tu apresentar a entidade. Ou era tu ter um volume de gente muito grande com crianças carentes, ou tu ter uma coisa organizada com mais recursos. Como Um corredor que se destacasse. Um corredor que se destacasse. Era isso que a gente trabalhava. Então o que a gente pensou, a princípio a gente vai juntar 10, 12 crianças, e dessas aí a gente vai tentar um projeto maior. Como a gente não tem dinheiro para pagar um professor, a gente cede esses atletas para Caxias do Sul. A Caxias do Sul. Daí a gente cedeu para a Universidade de Caxias, a UX. A UX. Hoje na história do município de Farroupilha tem 85 anos, ela só tem duas medalhas nível estadual e uma nível Brasil, que foi a associação que conquistou. Opa! Então nós temos hoje a quarta melhor colocada do ranking brasileiro, ela é de Farroupilha. Quem é a menina? É a Jéssica Cardoso, que ela ganhou isso em 2006. E também o Rafael Daniveiro, filho do Serginho da Motocar, que foi o atleta que conseguiu levar o nome da cidade mais longe na marcha atlética, que também ele foi o quarto colocado em Minas Gerais do Campeonato Brasileiro. Tu tem a conta de quantas medalhas o troféu tu tem no total? Tem um monte, nunca parei para contar, mas mais ou menos assim, mais de 50? Deve estar perto dos 1000. Já tem isso? Tem. Agora o que eu fiz? Quando eu ganho muito, eu boto numa caixa e deixo lá, né? Então eu vou montar num painel assim, os primeiros, que algumas coisas eu guardo como recordação, tipo a primeira medalha de São Silvestre, a primeira corrida, essa prova eu gostei. Então aquelas provas que eu achei, esse período, tipo ano passado. Ano passado eu treinei bastante e competi em 5 provas. Dessas 5 provas eu consegui chegar a 3 na geral. Então essas aí eu guardei por causa da idade e tempo. Sim, mas tu nunca botou forte, só tá numa caixa. Não, deixa um encanto, né? Porque é bastante coisa. O Rudinei, por exemplo, ele também tem muita medalha. O Rudinei deve ter mais que eu. Será? Ele tem mais. O Rudinei foi um cara que venceu muita prova no município. Sim. Tanto ele como o sobrinho dele, o Daniel, lá embaixo, o Marques, são os dois. O Marques lá é um dos melhores atletas do município. Olha aí. Da região. Ainda o Daniel. Ele venceu agora, foi segundo colocado na Rússia com 82 anos. E o Rudinei é um caso diferente, porque o Rudinei, o Zico, que eles conhecem, né? O Zico é um cara que batalha pra caramba. Sim. E assim, é um rapaz que não teve chance na época certa. Sim. Então muita gente não apostou nele na época certa. E mesmo assim, hoje, ele é um atleta que tem um bom quartel de provas que ganhou de tempo. Se tu puxar lá atrás, Farroupilha, os tempos deles não foram batidos. Então isso é importante. Para quem entende do atletismo, em termos de corrida, entende de pace desse material, vai ver que ele tem lá uns 5 quilômetros em 17,05, 17,35. É bem difícil. Isso tudo está registrado? Tudo registrado. Tem um arquivo disso? Eu tenho um arquivo da associação de 20 anos. Que bacana. Tem crianças hoje que estão adolescentes, já são pais, né? Eles estão lá no arquivo desde pequenininho. Então eu tenho o álbum da associação desde o começo da fundação dela. De 20 anos contando de hoje para cá, 24 anos para trás eu tenho fotos originais dela.
Tu foi presidente durante todo esse período? Eu fiquei de presidente direto, eu fiquei 14 anos. Bastante, tipo, todos os projetos sociais da associação, os núcleos que eram criados em bairro, o centro de atendimento à criança industrial, todos os projetos que a associação criou voltado à área social, fui eu que criei. Então tudo isso ficou arquivado nos projetos comigo nesse álbum, né? Que a ideia nossa é agora, a partir do ano que vem, ter uma sala no centro da cidade, um local que a gente pode ter um museu do atletismo do município, que possa contar a história lá do começo, de como começou até hoje. Porque quem está entrando hoje nos grupos de corrida, na qualidade de vida, né, não sabe como foi lá atrás até chegar hoje. Então são barreiras diferentes de tu poder mostrar ao pessoal que está. O Rudinei já está na faixa quase dos 60, né? O Rudinei eu tenho 43, o Rudinei deve estar perto de 60. Ele tem filhos grandes, netos e tudo, né? Ele está morando em Passo Fundo agora, né? Sim, está em Passo Fundo. Casou de novo, o Rudinei é uma figura, foi mas candidato. Ele gente boa pra caramba. Meio assim, mas ele tira a camisa para dar para qualquer um. Assim, qualquer um. É um homem trabalhador, não tem, faz algodão doce, ele se vira, né? Se vira. Criou a família ali, né? E eu me lembro que na época que o Rudinei morava, ele morava lá embaixo na barragem da Corsã. Me lembro que a família toda de lá, e em seguida a gente pegava ele, várias vezes a gente buscava ele lá para treinar, para ir, e era o que nós tínhamos de melhor, porque na época a gente tinha o Rudinei e mais 4, 5 pessoas para representar o município. Aí a prefeitura aqui na administração do Pascoal dava para nós a van, dava a Kombi, nós pegava a Kombi e ia. Foi um período que a associação conseguiu aparecer um pouco mais. E levou o nome do município. E levava o município em algumas provas. Aí eu achei que na época que eu fui correr em São Paulo, que eu teria uma chance de chegar entre os 100 primeiros, mas é uma prova muito difícil. Imagina, lá tem cara do mundo todo. Quando eu corri lá tinha 19 mil pessoas, eu me lembro. Eu me lembro que eu cheguei na prova, eu olhei para cima, que tu passa assim e o pódio fica à tua esquerda. O primeiro colocado tinha um premiado. E eu não consegui ver os primeiros 5 colocados. Muita gente. Tu só vê o pessoal gritando, sai da frente. Se tu não sai, você passa. É só o que tu enxerga. Mas eu gostei, é uma coisa assim, se tivesse que fazer tudo de novo para montar a associação, se tivesse que fazer tudo de novo, eu fazeria sem nenhum problema nenhum. Porque eu sei que o que eu fiz não foi em vão e algumas crianças eu sei que puderam aproveitar. Eu me lembro que a Jéssica Cardoso, a menina, eu me lembro que ela foi disputar o campeonato brasileiro, que foi, o pessoal deve conhecer o Rio de Janeiro, a região de lá, eu sei que foi dentro da base aérea do Rio de Janeiro. Olha só. Eu fui conhecer o Rio de Janeiro agora, daí eu conheci o lugar que ela foi. Eu sei que eu subi no Cristo Redentor, no bondinho, lá de cima tu enxerga a base lá embaixo. Sim, Então eu me lembro que ela foi correr lá, ela não tinha o dinheiro para correr, e a mãe dela disse, não vou mandar minha filha, ela tinha 14 anos, Alexandre, tu é louco. Eu disse, não, pode mandar porque eu conheço o Lázaro lá e nós vamos precisar dela e eu acho que vai dar certo. Aí eu saí de casa, que eu morava no Pio 10º, eu atravessei a Industrial de a pé ali, eu levei R$70 para ela poder ter o lanche do dia lá. Olha só. Então foi o único dia que ela saiu daqui para representar o município. E lá como é que ela se virou? Daí lá o que aconteceu, como ela fazia parte de um projeto da UX, o Olimpíada 2004, ela estava dentro do projeto, então correu ela, a Rosa Jussara e o Claudir Rodrigues, que é lá de Santana do Livramento. Aí o Claudir e a Rosa pagaram a despesa para ela toda lá. Olha que bacana. Para disputar o Campeonato Brasileiro representando o município de Farroupilha. Aí veio a medalha. E ela ficou em quarto lugar. Em quarto lugar no Brasileiro. A medalha quem ganhou foi a Silvana Vaz, que é uma menina lá na Industrial também. Ela ganhou nos 100 metros rasos. Olha só. Ela foi campeã gaúcha nos 100 metros rasos. E até hoje ninguém bateu o tempo dela. Aí foi a Silvana, depois foi a Mariana Tabaldi, a outra menina que ganhou. E daí a gente fez um quarteto. Daí a gente foi disputar 6 meses depois o Campeonato Gaúcho Mirim. Olha só. Daí a gente pegou a Jéssica, a Silvana, a Mariana Tabaldi e mais a Richelle, que era mais lentinha. A Richelle Lourenço, as 4 meninas da Industrial. E essa pontuação que tu disse que o tempo e tudo, isso tem um documento, eles dão na prova? Não, isso fica na Confederação Brasileira de Atletismo. Eles não dão para o atleta? Não, tem. Ela tem um certificado, se tu puxar hoje, qualquer cidadão do município puxar lá a Confederação Brasileira de Atletismo, Campeonato Brasileiro da época, vai aparecer o nome dela pro resto da vida. O ranking está lá. Está registrado? Está registrado. O que aconteceu se ela ficasse entre as 3 primeiras colocadas do Brasil, ela ganharia uma bolsa atleta. Então o que acontece com essas crianças que estão nessa região, no meu ponto de vista? São crianças de um enorme potencial, mas não são trabalhadas. É igual tu ter um diamante muito grande e tu tem que fazer um pequenininho. Tu tem que ter alguém que trabalhe.
E não é com todo mundo que esse pessoal vai trabalhar. Então isso é uma visão que a pessoa tem que ter. E hoje existe com essa secretaria que foi criada de esportes, tem uma colocação melhor para os esportistas hoje? Não, eu acho que o nosso município hoje, o que ele tem mesmo é a secretaria. Então hoje a gente vive de ações de esporte, a gente não vive no esporte. Infelizmente o nosso município, não é só hoje, Glaci, nas outras administrações também. A diferença é que nas outras administrações, tu chegava lá, o prefeito que trabalha, ele te atendia, ele dizia assim, vocês precisam do quê? A gente precisa de transporte para tal lugar. Então tu ia lá, tu recebia. Hoje tu encaminha, tu ganha uma medalha, ganha um troféu, mas tu não tem um projeto, tu não tem onde botar um menino de potencial. Para nós ter uma ideia, a própria Rafaela, hoje a melhor menina que tem é a Rafaela Marostica. Ela joga na seleção brasileira, foi convocada 2, 3 vezes, lá do Colégio Minelo. É uma menina que saiu daqui e ninguém sabe. Então tem um menino do salto. Já não mora mais aqui? Não mora mais aqui. Tem um menino do salto e altura. E ele salta 1,73 m. É um menino que pode representar a Farroupilha no campeonato brasileiro, tranquilo, no campeonato. Um menino que tem um potencial, mas não tem projetos hoje de esporte. Infelizmente a gente não tem. A realidade a gente tem que dizer. A gente tem ações. A gente não tem coisas que dizem assim, foi criado na secretaria. Tudo bem. Foi criado na secretaria. Agora, me mostre qual o projeto que a secretaria tem. Me mostre onde que a gente possa botar um menino do futsal que tem um potencial. Onde possa botar um menino do handebol que tem um potencial. O menino do vôlei que tem um potencial, da natação. Do atletismo nem vamos falar, porque nós temos 12 anos e a gente não tem uma pista. Mas e essa pista que está sendo feita aí, se não tem um incentivo, a pista vai ser para voluntários, para pessoas que vão lá por conta? Eu acho que a pista vai ser feita no município. Eu acho que está de parabéns o secretário por fazer a pista, voltar a ter uma pista, mas acho que a gente tem que ter um projeto. A gente tem que partir de um princípio, a gente vai ter a pista, mas a gente vai abrir uma escolinha. A gente vai abrir uma escolinha de atletismo e vamos ter a pista de atletismo. Beleza, eu acho que parte daí. Só a pista não adianta, Não adianta, é igual tu criar um galinheiro e não botar galinha dentro. não funciona. Então assim, a gente tem que ter um projeto, entendeu? Essa é a realidade. Eu acho que a pista é uma boa a gente voltar a ter, não devemos ter tirado, que caberia as duas coisas dentro do Ser Brasil. Mas o que houve? Foi a direção do Brasil que resolveu tirar? Pelo que eu vi, o pessoal ia fazer um campo para a Copa do Mundo e acabou aumentando as dimensões do Brasil. Entendi, na época. E aí agora vão reduzir de volta. Eu acho que se reduzir, tiver pista, tiver um projeto, o pessoal quiser caminhar final de tarde e o Brasil liberar os horários, também o Brasil vai jogar a segunda divisão. Como é que vai funcionar? É difícil ocupar ali, né? A escola vai vir treinar que dia? Então tudo isso, eu na área do atletismo eu vejo dessa maneira. Eu vejo que tu conhece todas as etapas. A gente tem que ter um projeto, um professor de atletismo, convênios com as entidades que hoje estão no município que possam participar. A gente tem que ter um projeto visando, nós queremos que daqui 3 anos a gente vai ter 5, 6 atletas que possam representar o município em campeonatos municipais. Que hoje é muito fácil, todo mundo que está nos vendo na TV, hoje é muito fácil tu fazer um projeto e tu conseguir alavancar 6, 7 meninos e poder ter um potencial no município. Isso não é eu que estou falando, tu pode chamar aqui qualquer pessoa da área do esporte, qualquer modalidade. Se tu quiser um projeto olímpico, com 4 modalidades olímpicas, descentralizar o DEMEL e trabalhar... O que é o DEMEL para quem está nos assistindo? É o Departamento Municipal de Esporte e Lazer. É as crianças que vão lá para o Centenário. Hoje, se nós descentralizar esse departamento, para a comunidade entender, fazer em 3 núcleos. Um núcleo no São José, um núcleo no Industrial e um núcleo no 1º de Maio. Os melhores atletas desses núcleos vão treinar num centro de atendimento a criança lá no departamento mesmo. Fazer um time de handebol, um time de vôlei, um time de basquete, um time Isso não teria custo, né? Não teria custo, porque hoje na rede pública, para todo o pessoal entender em casa, hoje na rede pública, a gente tem todos os profissionais. É custo zero para o município. Porque assim, teve uma época ali que dizem que aconteceu um trenzinho da alegria, e aconteceu, porque o Francis, para entrar, teve que chamar 8 ali, né? Professor de educação física. Eles estão aonde, esses professores de educação física? Eles estão lotados em setor que atende a física ou estão meio espalhados? Nesse período que aconteceu isso, eu trabalhava no Parque dos Pinheiros. Nós tínhamos grupos de caminhada, esse fato eu me lembro, entendeu? Então todo o pessoal que veio, foi acumulado muitos professores, a população deve saber que nessa administração de 7 anos que tem hoje,
No final da tarde não existe mais aquele projeto de caminhada no parque. Acabou. Existiu esse período quando a associação estava lá, numa gestão bem no começo do Clayton. Então tinha esse projeto lá, Farroupilha com Saúde e Lazer, todos os final de tarde. Nessa época aí tinha 6 professores lá, que eram os estagiários que vinham. Claro que hoje, com a necessidade de escola, a gente sabe que os professores foram para dentro das salas de aula e estão dando aula. Estão na sala de aula. Estão na sala de aula, estão dando aula, né? A gente sabe como é que funciona muito bem, mas não cabe nós aqui julgar o que ele fez. O que cabe é saber o que ele vai fazer aqui para frente. É de que forma ele quer trabalhar o esporte. Agora, é injusto hoje, assim, nós temos um Parque dos Pinheiros, antigamente 7, 8 professores estavam lá dando aula, tudo, orientando, e hoje não tem ninguém. Então isso a população tem que saber como é que funciona, o que está acontecendo. E na área do esporte é igual. Onde é que está o futebol, os campeonatos de futebol adicional? Onde é que está o campeonato de futebol de campo? Existe hoje 3, 4 campeonatos que algumas pessoas fazem por conta. Sim. E agora a gente promete mundos. Se não fizermos em 7 anos, né, não vamos fazer em um ano, né? Eu não tá sou na época da campanha, começa agora. Eu só acho que a pessoa tem que ter um pouco de visão. Ele é um professor de educação física, eu entendo, ele é o nosso secretário. Ele está fazendo o máximo que ele pode, ele já pegou uma batata quente, na verdade, estourando, né? Então, assim, agora, parte de um começo. Eu acho que a gente tem que atender bem, descentralizar, a opinião minha, descentralizar o departamento para poder atender mais crianças. E dessa descentralização a gente poder achar alguns talentos. Eu acho que parte daí. O problema é que normalmente as pessoas que não entendem acabam tomando atitudes sem conhecimento e às vezes não ouvem as pessoas que nem tudo têm uma vivência ali, né? Tipo assim, eu posso falar muito claramente do 2040. Participei de várias reuniões do 2040 na área do esporte. O próprio Adriano lá com o Ferrari, ele batalhou pra caramba, mas a população não ia. Não é uma questão da prefeitura, só que assim, aí a gente tem os dois lados, o lado da população e o lado das entidades. O que uma entidade vai fazer no 2040 se ela não é escutada? Se eu chego lá como representante da minha entidade, da associação, e digo, ó, a gente quer isso, 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 vai para um livro, beleza. Aí depois o pessoal do futsal, a gente quer isso, isso, vai para um livro. Mas depois eles se reúnem em 4 paredes e destroem tudo que tu falou. Ou vai pelas mentes deles. Então, um 2040 não passa nada mais do que um papel. A audiência a minha opinião, entendeu? Então, assim, não é a minha visão, a visão de todo mundo. Eu acho que a gente trabalhar todo mundo junto, não tem problema. Aí reclamam, vamos supor assim, eles falam que não tem recurso para arbitragem, não tem recurso para troféu, é só isso que a gente dá. Algumas entidades do município, alguns segmentos do nosso município, recebe muito mais que muitas outras entidades. E isso é ciência. E isso vocês vão ver no decorrer desse ano. Eu posso falar a respeito das corridas porque é uma área que eu sei. Sim, eu sei o que está acontecendo em Farroupilha, eu sei o que está acontecendo com as provas de rua do município, e vocês vão ver aí, a população vai ver que a partir do ano que vem nós vamos ter mais de 7, 8 provas no município. Olha só. E como é que tu vai ter 7, 8 provas e não vai ter uma escolinha de atletismo? Como é que tu vai ter 5, 6 corridas de rua, de aventura, em vários setores do nosso interior, os caras arrecadando uma fortuna e esse dinheiro vai para onde? Então, assim, é injusto algumas coisas que são feitas. Então, essa é uma visão que a população vai aparecer aí na frente. Então, isso eu estou falando para ti porque eu tenho ciência, porque eu sei o que está acontecendo. Eu convivo. Então, a população vai ver que nós vamos ter ano que vem em Farroupilha 6 provas de trilhas montanha. É bastante, né? Só que cada inscrição de cada prova é um valor que varia de 60 a 90 reais. Cada prova dessa dá em torno de 300, 400, 500 participantes. É um montante de 60 mil reais por prova. É bastante? Lógico que a prefeitura está fazendo a parte dela. Está doando espaço para o pessoal vir explorar. Mas o que fica para o nosso município? Eu não sou contra as provas de rua. Eu sou contra a pessoa vir organizar um evento desse, não deixar 5% arrecada num fundo municipal de apoio ao esporte e levar tudo de mão beijada. Aí a comunidade faz um almoço lá, ganha um dinheirinho do almoço. Beleza, a comunidade ganhou. Mas as nossas crianças que estão aqui não vão receber nada. Então essa parte que quando a gente discute alguma parte do esporte, a gente tem que pensar nisso. Isso aí. Então essa é a minha visão, que eu acho que assim, os caras vão arrecadar em torno de 350 mil reais em inscrições. É bastante? Se deixar 5% do município, já é um dinheiro. já vai ficar para o fundo. Se esse dinheiro for aplicado
na escolinha de atletismo, a gente vai ter crianças que vão estar salvas. Se esse dinheiro for aplicado no núcleo industrial, que hoje não se atende uma criança lá. Pois é, né? E é uma comunidade que tem mais crianças. A população que está nos vendo sabe que a região é grande. Claro. Da industrial ali, do posto Toninho, acho que ali do Toninho até a Alvorada, são mais de 800 crianças. Olha só. Que não são atendidas pelo DEPUB. São atendidas no centro ocupacional. Mas o centro ocupacional não tem capacidade para atender todas essas crianças. Não. É impossível. É só a população ir no final da tarde lá e ver o que acontece. Então isso aí, nós não podemos dizer que um gestor público não enxerga. Ou um secretário do esporte ou da ciência social não possa ver que alguma coisa está errada. Então isso são coisas que a gente tem que balancear. Eu digo assim, pela política nós estamos só pelo 2021. É daí o que acontece, Glaci, fica muito mais fácil uma pessoa, um cidadão normal que nem eu, que nem tu, que nem o Paulo, que nem o João, ir lá fazer um projeto social, trabalhar por conta e tentar salvar algumas vidas. Aí o que acontece, o político vem aqui, não, tu tem que encaminhar o projeto lá. Mas tu vai encaminhar o projeto, mas de lá vai para a gaveta e não vai receber. Que triste isso. Então frustra muita gente que gostaria de trabalhar. Com então certeza. Essa é a minha visão do esporte. Por isso que eu decidi fundar a associação lá atrás e a gente resolveu fazer alguns projetos sociais e poder mandar. E que funcionou, né? Isso aí. Bem, Gachinho, nosso tempo se esgotou, né? Te deixo com a câmera 3 aí para dar o teu adeus final ali. Como é que vai ser o 2020 para ti aí? Tu acha que tem chance de... 2021? Não, 2020, que é o que começa agora, né? Sim, e o 2021, com certeza, teremos um novo governo, né? Mas 2020, tu vê assim que o país... tu é um empresário do ramo, que a gente não falou também, do ramo de brinquedos, nas horas vagas, tu também anima a criançada, né? Aí também, assim, então, o que eu tenho? Eu acabei entrando na prefeitura, né? Concursado. Concursado na prefeitura. E eu acabo também tendo alguns serviços meus separados. Então eu acabei comprando os brinquedos infláveis, eu vi que é uma fonte de renda boa que eu consigo me sustentar e poder manter. E eu acabo fazendo animação de algumas crianças, algumas comunidades mais carentes, o pessoal que me conhece sabe realmente que não tem problema nenhum. E a gente faz algumas ações com os meus brinquedos infláveis em algumas comunidades. Eu vi lá no Industrial mais de uma vez, eu vi lá. Eu fiz agora, chegava botou os brinquedos sem cobrar nada, né? Não, a Industrial, quando a gente faz essas ações, a gente cobra só o valor do frete e os monitores que vão. Certo. Então o valor, se o cara tem um frete para buscar o brinquedo lá, tranquilo, eu vou lá, libero, e os monitores que eu tenho que deixar lá. Mas é um valor baixíssimo para estar lá. Então, nesse período que eu tive de concursado, eu vi que dava para ganhar, e eu acabei comprando alguns brinquedos e estou trabalhando nessa área de Tem vários brinquedos, né? Eu tenho hoje 18 tobogãs e 4 camas. É bastante. E fora isso, eu faço alguns serviços meus também, desmancho algumas casas, vendo material de demolição, então a gente faz um pouco de tudo que não é fácil. 3 turnos. 3 turnos. Mas eu espero sim para 2020 aí, que a gente possa ter um ano bom aí, conseguimos fazer realmente o que precisa. Esperamos que essa administração também, né, possa chegar nessas comunidades que realmente precisam ter um caminho mais certo, e que o pessoal possa ter gostado, né, um pouquinho do que eu falei aí. E agradecer aí a TV, ao pessoal. É isso, não precisa agradecer. E quem precisar de mim sabe que eu vou estar sempre aí, indiferente do que acontecer. Eu concorri também a vereador, então eu tenho uma experiência, um pouco diferente. Fez uma boa votação, Francisco? Eu fiz uma boa votação, fui suplente vereador, fui o terceiro mais votado do PP. E vai assumir um pouco na prefeitura agora também? Vou ter que assumir, né? Meus colegas aí que abrem a mão. É uma cobrança ao vivo. Não, mas a gente vai assumir, sim. Obrigado, Gachinho. Obrigado pela tua presença e estamos à disposição aí. Tá? Sim, a todos vocês aí da TV Cidade e tal. Um bom ano novo a todos aí e fique com Deus. Isso aí, muito obrigado.